Neste domingo tivemos clássicos regionais, né? Entre eles o Carioca, com imagens muito bonitas do Maracanã dividido, né? Infelizmente não foi assim que começou o dia. Não, a cidade sofreu. Nós tivemos a notícia da morte de um torcedor do Flamengo por causa de confrontos em estações de trem, principalmente. Isso. Né? Ao longo do dia, né? Desde a manhã de ontem já começaram a surgir informações. É uma pena, porque foi assim que começou o dia de um jogo bom, né? Um clima muito bacana dentro do Maracanã, né? Atenção, nação, mais um vídeo sobre a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Vasco. Esse agora é do Redação Sport TV. Vamos nessa. O Meia Hora tá brincando aí que Mengão é vapo e perguntando se Vasco é vapo a segunda. Não tem pinta, né? Não, se você olha pro não foi a impressão que o Vasco passou ontem, não. Você não vê um time rebaixado jogando. Claro que tem a pilha do torcedor, claro. O torcedor do Flamengo brinca. Ontem o Gabigol fez um gesto, né, apontando para baixo, ao passar pelos torcedores do Vasco, indicando que o time vai cair. Ele estava aquecendo ainda, né? Ele estava aquecendo atrás do gol e fez esse gesto. Assim, o torcedor do Vasco sai do Maracanã, termina o domingo triste, o que é normal, porque o futebol não é só o objetivo final. O futebol são as suas experiências semanais. Perder um clássico para um rival histórico é desagradável. E perder jogando bem tem a sua dor também particular, né? Também. Porque foi quase. Fica o sentimento, poxa, quase a gente venceu. Com a sensação de injustiça, né? Mas se você pensa no objetivo da temporada, o Vasco hoje se mostra muito mais pronto para competir do que no dia 5 de junho, quando ele tomou 4 gols no primeiro tempo do Flamengo. De um Flamengo que nem precisou ser espetacular, como ainda não foi espetacular ontem, porque também tem 2 jogos com o Tite e o trabalho é apenas embrionário. Mas naquele 5 de junho, se alguém dissesse que meses depois eles iam se reencontrar e a gente, primeiro, antes do jogo, ia considerar provável que o jogo fosse bastante disputado e parelho, e após o jogo fosse achar que o Vasco tem motivos até para lamentar de não ter feito um gol no momento em que foi melhor no jogo e sofreu o gol do Flamengo no seu melhor momento no jogo, talvez fosse difícil convencer o vascaíno naquele 5 de junho do 4-1 que a realidade ia ser essa agora. Mas o Vasco está pronto para disputar o objetivo dele, ele tem todas as condições. O que não se imagina de um time que está no Z4 ser tão organizado, finalizar muito mais que o Flamengo. O Vasco finalizou mais que o Flamengo. O Vasco buscou mais o jogo, competiu muito mais, se organizou defensivamente, conseguiu conter muitos dos avanços. Acho que no primeiro tempo até o Arrascaeta ficou um pouco solto demais ali na marcação do Vasco. Isso foi a chave do jogo para mim. Foi por ali que o Flamengo construiu. Agora, o Vasco encontrava saídas. Claro, muito com o Lucas Piton pelo lado esquerdo, né? Essa é a principal jogada do Vasco, mas era um Vasco que conseguia mostrar força e vem mostrando isso há algumas rodadas. Por isso fica o sentimento do torcedor, poxa, a gente poderia ter vencido esse clássico, mas acho que ao mesmo tempo fica aquela esperança de que o Vasco vai sair dessa situação. Mas foi uma boa partida, acho que muito disputada. De um Flamengo mais competitivo também, hein? Também. Né? Porque, é claro, a gente pensa no Vasco por esse aspecto de competição, porque é um time que tem um objetivo, está no meio de uma luta, né? Não que o Flamengo não tenha objetivo, mas o Vasco precisa lutar para ficar na Série A. E estava enfrentando um time de orçamento mais alto. Esse gol é muito bonita a construção, né? É evidente que no final tem uma tentativa de corte, a bola o Gabriel buscava aparentemente o Arrascaeta, um corte, a chegada do Gerson. Mas toda a construção com o Gerson já pelo lado esquerdo. E é pouco depois de o Tite mexer no time. É o primeiro lance, porque o jogo fica parado um tempinho. É o primeiro lance após o Gerson sair da direita para a esquerda. Agora, já está acreditando que o Tite tem um toque de Midas. Porque contra o Cruzeiro ele pouquinho, mas eu não acho que foi no Gerson propriamente dito. Claro, deslocar o Gerson foi ele que fez o gol. Mas é o deslocamento do Gabigol que faz a jogada acontecer. Há quanto tempo ele tinha acabado de colocar o Gabigol no jogo. Mas há quanto tempo? E não é só colocar, né? É você tentar criar de novo condições, e o Tite conhece muito bem o Gabigol, já o convocou, criar condições para que o Gabigol repita esse movimento mais vezes, que é o que ele tem de melhor no jogo dele. É o que o difere do Pedro. Eu não vejo nenhum... Se instalou uma grande discussão durante um tempo. O Gabigol saindo muito da área, o Gabigol saindo muito da área. De fato, a gente via muito o Gabigol correndo para trás para buscar a bola. Mas o Gabigol precisa desse movimento também, de buscar a bola. Ele não é um jogador de ser um 9 que fica esperando. Ele gosta de estar em contato com a bola. Você precisa criar condições para, uma vez ele tendo, eventualmente, vindo atrás, que ele ataque espaço. O Gabigol é um grande atacador de espaço, de infiltrar, de fazer essa diagonal curta, esse facão na defesa adversária. E esse movimento estava muito ausente ultimamente. E o Tite enxergou isso bem, essa ausência, esse espaço que o Vasco estava deixando. E não significa dizer, então, o Gabigol é melhor do que o Pedro. Não, são jogadores diferentes.
dependendo do que o jogo oferece. E o Tite enxergou isso, colocou o Gabigol, que se desloca muito bem para receber a bola, e aí é a partir daí que sai o gol do Gerson. Claro, o Gerson pelo lado esquerdo favoreceu que ele fizesse o gol. Mas para mim a grande sacada foi ter colocado o Gabigol naquele momento do jogo. O gol é todo ele muito bem construído, né? O Gerson recebe a bola e faz rapidamente o passe, o Thiago Maia passa no tempo certo, o Gabigol infiltra, o gol é muito bem coordenado. Agora, para mim o jogo teve fases, né? Tem um iniciozinho de jogo do Vasco, ele é forte, quase sempre buscando um jeito de atacar diferente do que o Flamengo buscava. O Vasco tentava um jogo mais direto, quase sempre lançamento pro Verrete, ou Vegete, como queiram. Verrete, né? Tentar escorar essa bola e o Payet, encontrando o Payet pro passe em profundidade, o Vasco tentava chegar em menos passes ao gol, mas o Flamengo aos poucos controla essa jogada e para mim é melhor no primeiro tempo. Esse lance São 15 minutos, né, do primeiro tempo em que a gente ficou com a sensação de que o gol do Flamengo ia sair a qualquer momento. E durante mais ou menos 15 minutos do segundo tempo também, a impressão de que o gol do Vasco ia sair a qualquer momento. 15 aos 30 e o gol do Flamengo aos 30. Aí saiu do Flamengo. O primeiro tempo, para mim, o Flamengo domina, inclusive, sob o ponto de vista tático. O Vasco começou, o Ramon Dias começou com o Paulinho um pouco mais pelo lado direito e o Payet como um dos meias um pouco mais por dentro, e não o Payet pelo lado. Com isso, ele jogava com o Zé Gabriel praticamente como o único volante. E o Arrascaeta, muito inteligentemente, se movia atrás dos meias do Vasco, quase sempre com a marcação. Exato. E com o apoio de mais um jogador. Por vezes era o Pedro vindo, por vezes ele tinha uma ajuda, quando não era o Pedro que recuava, era o Gerson que vinha da direita, ainda, porque ele começa o jogo pelo lado direito, vindo por dentro, isso criava muita dúvida na marcação. O Flamengo, a partir daí, para mim, domina o primeiro tempo. Segundo tempo, o Ramon Dias faz algumas mudanças. Primeiro, o Payet começa a alternar mais, jogando um pouco mais aberto com o Paulinho. O Vasco tira esse espaço entre as linhas e defende melhor e começa a construir mais com o meio mais ocupado, começa a construir melhor. E aí o Flamengo fisicamente começa a cair. O Gerson tem mais dificuldade de conter o Piton pelo lado esquerdo, o Piton começa a fazer vantagem por ali. O meio do Vasco começa a conseguir progredir mais e o Flamengo tem mais dificuldade no jogo, porque o Arrascaeta não é um jogador que durante todo o tempo vai conseguir, pelo menos, vigiar a saída de bola do adversário. O Flamengo ficava com 2 jogadores muito fora dessa saída de bola. Vieram as mexidas do Tite e o gol. Eu vejo essa a maior preocupação que o Ramon Dias tem no Vasco hoje. O posicionamento do Zé Gabriel. E quem que sai para ajudar o Zé Gabriel quando o adversário tem um meia que vai ficar entre as linhas? Porque ontem eu via muito isso. O Zé Gabriel ele olhava para o Arrascaeta e aí quem vai pegar o Arrascaeta e quem vai pegar o Gerson, qualquer outro jogador que chega junto na entrelinha. E a defesa do Vasco ficava também na dúvida. Saio para dar o bote, desfaço a linha de defesa, ou dou um passo para trás, deixo ele receber a bola. E foi ali que o Flamengo conseguiu se resolver. E o Lucas Piton, depois, na segunda etapa, bem avançado pelo lado esquerdo. E aí eu acho que vejo isso também, muita dificuldade física do Flamengo aguentar esses ataques que eram objetivos do Vasco, né, e chegavam com muita propriedade no gol. Tanto que o Tite entra com... primeira mexida dele, primeiro ele coloca o Gabigol no lugar do Pedro, mas quando ele intervém antes do gol na mexida do Gerson, é para colocar o Luiz Araújo primeiro pelo lado. O Luiz Araújo termina como segundo atacante, mas ele entra pela direita. Entra pela direita. E parece que ele foi mudando de ideia, né? Porque estavam aquecendo ali ao mesmo tempo Luiz Araújo, Cebolinha e Everton Ribeiro. Cebolinha só entra aos 39, junto com o Everton Ribeiro. Isso. E não foi bem, né? A sensação que dava é de que o Tite tinha pensado em botar os 2 antes. Só que aí saiu o gol. Porque no meio da transmissão a gente ouve o repórter dizer: o Cebolinha tirou o colete, o Everton Ribeiro tirou o colete, e aí sai o gol. E aí agora ele segurou, mandou botar o colete de novo. Então acho que ele ficou muito na dúvida. Só que a mexida que ele fez na entrada do Gabigol deu um resultado quase que imediato. A entrada do Luiz Araújo aos 27, o jogo tem uma paralisação de 2 minutos, a bola volta a rolar e sai o gol aos 30. E tinha uma ideia ali também de segurar o Lucas Piton, né? Então, o Luiz Araújo entra pro lado direito, para mim, por causa disso, porque o Gerson já tinha um nível de desgaste por ali, embora o Paulo Henrique, na lateral direita do Vasco, venha crescendo muito nos últimos jogos, ele tem sido uma arma importante. O que eu acho... O Bruno Henrique teve muita dificuldade para passar pela marcação. O Bruno Henrique está com bastante... Essa formação, o Flamengo atual, para mim, ele vive o Tite vive um primeiro momento do trabalho, claro, em que a prioridade parece ser, primeiro, dar equilíbrio ao time, estancando uma sangria de um Flamengo que era um dos times que mais cedia a finalização aos adversários. O Flamengo já é absolutamente resolvido em algum aspecto? Ainda não é um time resolvido, porque o atual trabalho tem 2 jogos, ele poderia ser resolvido. Mas é um time que
meio e defesa parecem mais juntos, o time está mais composto, ele se fixou no momento numa dupla de volante com Pulgar e Thiago Maia, que dá um pouco mais de solidez à frente da defesa, para cobrir os jogadores capazes de cobrir um pouco mais de campo, para ser um time que estancasse um pouco. O Flamengo tinha muita dificuldade de ser sólido, né? E aos poucos eu imagino que ele vai tentando encontrar soluções para o Flamengo também ser um pouco mais criativo. A gente já viu ontem Pulgar no primeiro tempo passando muito com a bola, o Thiago Maia no lance do gol, o Flamengo conseguindo ter um pouco, evoluindo um pouco mais através no momento em que tinha posse, evoluindo um pouco mais com a bola. Mas ainda é um trabalho que é absolutamente inicial. E sabe o que é curioso? Que talvez naquele momento do jogo, a maioria dos treinadores não tiraria Bruno Henrique da partida. Porque era o jogador, embora não estava conseguindo ter tanta vantagem sobre a marcação, é o cara que podia resolver. É o cara que pega a bola, que puxa para dentro e num chute ele resolve o jogo. Tanto que quando ele sai fica essa dúvida. Para que tirar o Bruno Henrique? Poderia fazer uma outra alteração. Claramente físico, né? Claramente físico, mas dá tudo certo. Porque o Tite tem muita personalidade, entende o que é que não está funcionando dentro de campo e, por ter personalidade, tira o jogador que ele acha que tem que tirar, sem medo de ser feliz. E foi isso que ele fez e ajustou também, junto em todas essas mudanças, ajustou essa marcação para o lado direito, em cima do Lucas Piton, que subia demais. O Tite, ontem, na entrevista coletiva, fez menção a viver as emoções de um Flamengo e Vasco, né? E também falou sobre adaptações que vem fazendo no time do Flamengo. O trecho que nós selecionamos é especificamente sobre o meio de campo. O desenho que a equipe tem, até eu falei, eu acho na apresentação, historicamente o Flamengo tem, é um meio campo que salte os olhos. Então tu tem dois jogadores, Thiago Maia, tu tem Pulgar, aí se tem Alain, me ajude, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, e aí tu compõe. É onde essa equipe ela pensa, ela dita ritmo com esses 4 jogadores no meio campo e com 2 homens de frente. Isso não quer dizer que eventualmente tu tenha a necessidade de botar jogadores verticais, tá? Mas ela pensa, o DNA do Flamengo que o Tite tem, ele é historicamente daquilo que eu vi de Lico, Andrade, Adílio, Zico, e quando não foi era Tita. Então esse DNA, mas igual esse daí, cara, mas só para, eu não estou comparando, eu só estou a ideia colocando para vocês de ter posse, de ter criatividade. O Tite tem que adquirir a cara do Flamengo, não o Flamengo a cara do Tite. É um processo inverso. Nesse complemento aí, a pergunta era justamente essa, né? Quando é que o Flamengo vai ter a cara do Tite? Ele disse, não é isso que eu quero. Né? Tá querendo respeitar uma tradição do clube, né? Que foi resgatada de 2019 para cá. É o que o torcedor atual do Flamengo espera, né? Ter a bola, pressionar o adversário. O que tem sido mais difícil para esse time, e o Tite não tem tentado isso, é um time que sufoca o adversário em saída de bola desde cedo. As últimas tentativas disso no Flamengo, até talvez por uma questão de momento de carreira ou momento físico de alguns jogadores, isso não tem sido tão simples. O Flamengo teve dificuldade de ser um time que pressione e sufoque tanto. O Flamengo nem sempre está indo buscar o adversário logo na saída de bola. O que ele fala dos meias, né, ele entende, embora o Gerson parta, entre aspas, da ponta direita no início de jogo, né, e desde o meio do primeiro tempo do jogo com o Cruzeiro, a ideia é que ele venha por dentro para ser um quarto meio-campista, junto com o Pulgar, com o Thiago Maia e com o Arrascaeta, que iniciou esse jogo. Né? No outro jogo é o Everton Ribeiro que passa para jogar como meia central, quando o Gerson vai para a direita. Eu acho que o Arrascaeta, até para essa função, ele sai mais natural para ele do que para o Everton, né? De jogar ali como meia mais central. O que não tem tido tanto, quando ele fala dos 2 homens de frente, é o Bruno Henrique atacando tanto a área. Né? O Bruno Henrique tem sido um ponta mais ponta, digamos assim. Jogando mais aberto e com bastante trabalho de recomposição nesse momento em que o Tite tenta fazer o Flamengo se equilibrar sem bola e ter um pouco mais de segurança. A gente não tem tido tanta passagem dessa do Bruno Henrique atacando a área. Isso não tem sido tão comum. Imagino que a sequência do trabalho vai mostrar
outras nuances nesse Flamengo, mas já é um Flamengo com mais solidez nesse momento, né? E naturalmente com a qualidade técnica ele tem a capacidade de definir jogos que o Vasco não teve ontem, por E exemplo. eu ainda não vejo o Flamengo com a saúde física que a gente já viu esse Flamengo, esse grupo jogar. Então, Viu quem estava ao lado do Tite ontem na entrevista coletiva? Fábio Maceredian. O Tite levou o preparador físico para falar para falar sobre isso. desse tema. E a gente percebe em campo. Então eu imagino que quando esse Flamengo estiver bem fisicamente, ele vai conseguir dar essa solidez que o Tite está buscando, esse equilíbrio no meio-campo e essa capacidade de fazer movimentações maiores, abrindo mão, às vezes, de ter 2 volantes que são um pouquinho mais posicionais para poder ter um pouquinho mais de presença ofensiva. A gente já viu esse Flamengo jogar com um volante apenas posicional e jogar muito bem, mas hoje não tem condições físicas de fazer isso acontecer. Mas acredito que quando o Gerson estiver muito bem, a Arrascaeta, essas coisas naturalmente vão evoluir.